Obrigado. Eu começo por agradecer o convite que me foi para fazer esta conferência e devo dizer que imaginei imediatamente, quando vi o programa deste encontro, que esta conferência destacava-se de uma das outras e imaginei que toda a gente pudesse pensar o que é que num universo de comunicações e de conferências relacionadas com a paisagem sonora de Évora, aparecia esta comunicação que tinha assim, um aspecto mais de musicologia mais pura e dura, que normalmente é conotada com um aspecto assim, um bocadinho mais maçador deste tipo de conferências. Há duas razões para esta conferência estar aqui. A primeira é que ela deriva diretamente de um convite que também foi feito no âmbito deste programa das paisagens sonoras de Évora, para fazer dois concertos que tiveram lugar em maio e junho deste ano. Um deles centrado precisamente na questão do problemática do verso, a evolução do verso na Península Ibérica desde o século XVI até o século XIX, e outro concerto que foi centrado na nova Assunção de Joaquim Espanca, que foi recriada, digamos assim, neste concerto que teve lugar em maio, e ela própria, essa obra, tinha muitos versos de órgão que vieram também para mim largar um pouco o conhecimento que tinha sobre a prática do verso em Portugal ao longo destes séculos. É verdade que, por outro lado, se pode dizer que o verso de órgão, sendo uma coisa que existiu em Portugal ao longo de todo este tempo, e sendo uma das principais formas do órgão participar na liturgia, e que se manteve com muitas transformações, como iremos ver ao longo deste tempo, o próprio verso de órgão é responsável pela alteração progressiva da paisagem sonora dentro do universo da música sacra em Portugal. O meu conhecimento deste tipo de música deriva, desde logo, obviamente, da minha atividade como intérprete, porque já toquei muita da música que se conhece escrita em Portugal ao longo destes séculos, muita da qual é constituída por versos, mas também porque estive envolvido em edições musicais que também elas incidiram sobre esta forma musical. Desde logo, como foi aqui referido, a minha tese de doutoramento, que se debruçou sobre a personagem de Frei José Marques e Silva, o mais importante compositor para órgão no princípio do século XIX em Portugal, e cuja produção musical, para órgão solo, contém um número substancial de versos para órgão que iremos ver com atenção mais adiante. Mas também fiz a edição completa da obra para órgão de Frei José Marques e Silva, fiz também a edição dos versos para órgão de Frei Jerônimo de Madre Deus, que estão na Biblioteca de Évora, também num projeto que também foi apoiado e conduzido pela própria Universidade de Évora, e também, recentemente, que estou neste momento a fazer uma nova edição completa das Flores de Música de Manuel Ramos Coelho, que, obviamente, contém uma quantidade bastante alargada de versos para órgão. E, para além disso, também tive contacto com outros versos de outras épocas e outros compositores, como iremos ver mais adiante. Vou agora começar aqui o verso para órgão pode-se dizer que se confunde com a história do órgão dentro da liturgia em toda a Europa. As mais antigas peças para órgão das quais existe registro
são pequenas peças que se pode deduzir que seriam usadas para intercalar com momentos cantados dentro da liturgia. E o verso, sendo uma prática completamente instrumental, manteve-se na liturgia, quer católica, quer protestante, na Europa, e no caso da liturgia católica, manteve-se mesmo depois do Concílio de Trento, apesar de ser uma forma musical, e mesmo quando as peças de órgão não tinham qualquer relação direta com as peças cantadas. No caso de Portugal, as mais antigas as mais antigas fontes para a música de tecla, música de órgão, são a Arte Novamente Inventada para Aprender a Tanger, de Gonçalo Baena, que é constituída, para além da sua parte pedagógica, é constituída por peças que são intabulações de peças vocais, e, portanto, aí não há propriamente uma relação direta com esta perspectiva do verso de órgão, mas o manuscrito 242, que nós costumamos muitas vezes chamar o manuscrito de Coimbra, é uma coletânea de obras instrumentais, sobre as quais se discute bastante para que instrumento é que se destinam, ou se é que se destinam todos a um instrumento só, mas nessa coletânea há, que é uma coletânea que se tornou muito conhecida desde a edição que Kastner fez nos anos 60, onde incluiu as obras de António Carreira e de outros compositores seus contemporâneos. Esta coletânea inclui obras de muito curta duração, que muito provavelmente serão versos para alternar com o canto-chão. Esta hipótese foi também identificada por Filipe Mesquita de Oliveira, num artigo seu, em que ele estabelece uma comparação com essas obras, com a estrutura dessas obras e versos, esses sim, completamente identificados, de António de Gaberthon, que é mais ou menos contemporâneo das obras que se encontram neste manuscrito. No entanto, nenhuma dessas obras tem uma indicação específica de se tratarem de versos para serem tocados na liturgia. O caso de Manuel Rodrigues Feio é o primeiro onde nós encontramos claramente uma indicação desse género. É desde logo a primeira partitura impressa em Portugal, como se sabe, e é uma obra de dimensão muito grande, mesmo para os parâmetros de hoje. É uma obra que tem mais de 500 páginas, tem mais de uma centena de peças, e a maior parte das quais são claramente identificadas como versos para órgão. Manuel Rodrigues Feio, que nasceu em Elvas, vamos ver que ao longo desta conferência vamos ter uma grande predominância de compositores alentejanos, e depois de ser organizado em Elvas e Badajoz, foi organizado na Câmara Real de Lisboa, e só numa idade muito avançada publicou essa obra, que obviamente inclui peças que ele foi escrevendo ao longo de toda a sua vida. Este é o frontispício foi do rosto das flores de música. Esta imagem é precisamente o exemplar que se conserva na Biblioteca Pública de Évora, e antecedendo as obras, que constituem a esmagadora maioria das páginas deste livro, há um prólogo. E nesse prólogo, Rodrigues Feio, para além de dar algumas indicações sobre a execução das obras, refere o que está nele contido. E aqui ele diz que oferece aos sujeitos de várias composturas, tem 24 vertentes dos 8 tons, mas fala logo Kyrios, portanto são versos para alternar com o Kyrie, em primeiro tom em Dó, primeiro tom em Ré, quarto tom, sexto tom, oitavo tom, e 4 versos de panos de língua, são versos que têm o canto-chão de panos de língua, 4 versos da Ave Maristela, 5 versos sobre os passos da Ave Maristela, são versos construídos sobre passagens, sobre fragmentos do canto-chão, e depois versos em todos os 8 tons,
construídos sobre os sons salmódicos para, para se acompanhar. E neste caso são versos que têm uma peculiaridade que indicarei adiante, que são o facto de conterem uma voz cantada. Além disso, há versos também sobre os outros sons que ele diz aqui para estangerem às magníficas e aos beneditos. Aqui uma clara indicação de que a ideia era alternar com o canto-chão. Podemos aqui nesta tabela todos os versos, todos os conjuntos de versos que Coelho inclui nas suas flores de música, como veem, são muitos, são mais de 100, e a maior parte deles baseados nos tons salmódicos. Temos também dois conjuntos de versos baseados no cantos firmes do Pães de Língua e do Ave Maria Stella, e esses versos que falei que são construídos sobre fragmentos do Ave Maria Stella, e temos os versos de Kyrie. Podemos dizer que os versos de Coelho se dividem em 3 categorias. Aqueles são construídos sobre cantos firmes, aqueles são construídos sobre um motivo retirado do canto-chão, e aqueles que não têm qualquer relação temática com as melodias litúrgicas. Dentro dos primeiros, do primeiro caso, os versos construídos sobre cantos firmes, salientam-se os versos que têm uma voz cantada. Coelho diz no seu prefácio que é impossível compor para órgão a mais 4 vozes. Diz ele que a partir de 4 vozes soa igual, o que não acontece nas obras vocais polifónicas, mas no caso do órgão ele acha que sim. E, portanto, quando ele escreve a 5 vozes, que é o caso aqui, escreve com uma voz cantada. Isto é o exemplo do primeiro dos versos, primeiro tom, e aqui temos a primeira voz cantada e as outras 4 que são tocadas no órgão. Como ele diz ali, esta voz não se tange, as 4 abaixo se tangem. Estes são os 8 conjuntos de versos com uma voz cantada que ele insere nas suas músicas, e os versos que dizem respeito. Quase todos do Magnificat, há um caso do Nunc Dimittis, mas no caso do Magnificat há uma preferência pelos primeiros versos, pelos 4 primeiros versos pares, que se alternam, obviamente, com os impares que serão cantados. Este é um caso também de um verso com cantos firmes, que neste caso é a Ave Maria Stella. Aqui é só 4 vozes, e aqui são todas para ser tocadas, mas eventualmente pode ser que sejam para ser cantadas, porque vemos ali a letra por baixo das notas, que poderia ser uma mera indicação da provenência da melodia, mas no fim, isto é o fim deste primeiro verso sobre a Ave Maria Stella, vemos que a palavra porta se repete, o que parece ser uma indicação clara de que isto poderia ser cantado e tocado ao mesmo tempo. Este é o caso de um dos versos sobre o espaço do canto da Ave Maria Stella, o segundo caso que eu referi, em que temos, como podem ver, o tenor, que canta o início da Ave Maria Stella, com um contratema no baixo, e logo a seguir, com os compassos adiante, o soprano repete o mesmo motivo, também com contratema no contralto. No caso, aqui vemos o quarto verso, em que temos uma melodia, um fragmento mais à frente da melodia do canto-chão da Ave Maria Stella, e este é um caso de um verso Kyrie que, como veem aqui, não tem qualquer relação temática com nenhum Kyrie do primeiro tom. Este foi um dos versos que foi tocado no concerto do passado dia 29 de junho, e do qual poderemos ouvir agora um exemplo. Não estamos a ouvir.
Não estamos a ouvir, não sei se já puseste. Não, mas era o exemplo de vídeo. Agora. Ah, está bem. Desculpa. Como se pode ver neste exemplo, ouvimos 5 versos, são versos que se destinam a alterar o canção, daí que eram 5, que alternam com os 4 para preencher os 9 versos que consistiam no Kyrie. A música que nós conhecemos do século XVII em Portugal é baseada sobretudo, o conhecimento que temos é baseado sobretudo em 2 coletâneas. O chamado Livro de Órgão de Frei Roque da Conceição, que é o manuscrito 43 da Biblioteca Municipal do Porto, e o chamado Manuscrito de Braga, que é o manuscrito
1964, do Arquivo Central de Braga. Este último está neste momento a ser analisado em profundidade pelo Andrew Woolley e penso que dentro de pouco tempo teremos um trabalho que nos vai dar um conhecimento muito mais aprofundado do que aquele que temos até agora, porque isto é um manuscrito que nunca foi editado na íntegra. O livro do órgão de federal de aplicação, pelo contrário, foi editado na íntegra, embora lamentavelmente seja uma edição com muitos erros, e é um manuscrito, vemos aqui a folha de agosto, este manuscrito, compilado em 1695, e tem muitas obras das quais são versos. Há muitas obras que são conhecidas, de compositores como, por exemplo, Pedro de Araújo, mas há muitas obras que são claramente identificadas com versos. Isto é uma primeira página do manuscrito, tem um diagrama do órgão ao qual se destinava um teclado, como vem aqui, com oitava curta e que termina no Lá. É um exemplo do qual não existe nenhum exemplar íntegro em Portugal, de tal forma que na gravação que fiz com obras exclusivamente retiradas deste manuscrito, gravei num órgão em Espanha, onde existem muitos instrumentos com esta configuração. Este é um exemplo de uma das obras que está nesse manuscrito, que se chama Versos para se tangerem depois de se cantar, o que claramente indica uma intenção de alternância com o canto. Dos vários conjuntos de versos que se encontram nesse manuscrito, talvez o mais interessante é o conjunto de versos de Frei Diogo da Conceição, que se destacam não só por estarem identificados, há muitas obras anónimas neste manuscrito, mas também porque são 12 versos, embora de muito curta duração. A identificação é claramente visível ali, Frei Diogo da Conceição, e vamos ouvir um pouco desta gravação que fiz no órgão de Longaras, em Espanha. Estes versos mantêm um pouco a mesma estrutura que os versos do Coelho, com a quatro vozes, escritos em quatro pautas, de resto, mas com uma linguagem já claramente instrumental. Aqui não há qualquer dúvida de que isto é música feita para órgão, tanto no caso do Coelho como nestes, e cada vez mais, à medida que o tempo avança, neste caso das obras de Frei Diogo da Conceição é muito evidente, há cada vez mais figurações claramente teclísticas, até de um certo virtuosismo, escalas, ornamentos e glosas rápidas que caracterizam a música do século XVII em toda a Europa. Esta característica polifónica destas obras desaparece completamente no século XVIII devido à influência italiana. O caso muito evidente é as obras de Frei Jerônimo da Madre de Deus. De resto, dos poucos, se não o único caso de uma obra identificada para órgão, claramente escrita para órgão, na primeira metade do século XVIII, com uma intenção específica de ser executada na Igreja. Frei Jerônimo da Madre de Deus nasceu em Lisboa e foi frade no convento dos paulistas. Sabe-se que foi admitido na Irmandade de Santa Cília em 1766, embora esta seja seguramente uma inscrição posterior para refazer os livros que tinham sido destruídos no terremoto. E sabe-se que morreu depois de 1768, porque é a última referência que existe ao seu trabalho, que é precisamente uma antífona
a quatro vozes, que está assinada e tem esta data. Conseguimos saber que é o mesmo compositor, porque, por comparação da assinatura neste manuscrito com a assinatura no registro da Irmandade de Santa Cília. Há mais duas obras vocais e estes versos quintom, que estão conservados na Biblioteca Pública de Évora, e que tem esta folha de rosto, e cuja escrita se pode ver que não tem, portanto, nada de polifónico. Este é o primeiro dos versos, são 20, todos escritos sem nenhuma indicação de orquestração, embora, obviamente, se destinem a órgão, como é evidente, e destinam-se a um órgão de pequenas dimensões, seguramente, e com oitava curta, e proponho que agora vejamos mais um excerto do concerto que teve lugar no dia 20 de maio, onde se ouve precisamente este verso que aqui vemos. Como podem ver aqui, é fácil de reconhecer, aqui a melodia a melodia do quinto tom salmódico, que aparece em valores longos na mão direita. Apesar disso, a escrita, obviamente, é completamente cravística, e isto é notório em todos os restantes versos. Esta influência italiana, que nós sabemos que permeou toda a música em Portugal a partir do início do século XVIII, vai-se acentuando ao longo do século, e cada vez influencia mais a música de órgão. No final do século XVIII, temos uma quase interpenetração entre a música italiana de sabor operático com a música sacra, não só a música vogal, mas mesmo a música para órgão. O caso talvez mais evidente disto é a figura de Freixo da Marta e Silva, que, como eu disse há pouco, é o exemplo mais importante da música para órgão em Portugal no final do século XX. É dos poucos compositores portugueses de que temos uma imagem, não que neste caso seja muito interessante, mas Freixo da Marta e Silva, que nasceu também, mais um alentejano, nasceu em Vila Viçosa e ingressou no Convento dos Paulos de Lisboa, e em 1900 é admitido na Irmandade de Santa Cília. Foi primeiramente organista na Capela Bem Posta, depois mestre de capela, e em 1920 mestre no Seminário Patriarcal. Em 1934 foi demitido, devido às suas evidentes manifestas simpatias pelos miguelistas, e acabou por ter sido nomeado professor no criado conservatório, embora nunca exerceu, e morreu em 1937 em Lisboa. As suas obras para órgão solo são 4, uma grande obra de Dó maior, e depois 3 conjuntos de versos, que ele diz claramente que são para alternar com o canto-chão.
Além disso, há mais de 100 obras dele para voz e órgão. Algumas delas têm referências também ao canto-chão. Isto é a folha de rosto dos versos de órgão em primeiro tom, que ele diz, versos cujos servem para se tocarem alternadamente com o coro à Magnificat Benedictus, o que claramente indica uma intenção de alternância. Este é um dos seus versos, o quarto verso do primeiro tom, que é, como toda a sua obra, claramente feita para o tipo de instrumento que, entretanto, foi desenvolvido em Lisboa por figuras como António Xavier Machado Cerdeira e Joaquim António Pérez Fontantes. Instrumentos onde se podia fazer muito facilmente mudanças de orquestração sem parar de tocar. Todas estas indicações que aqui são assinaladas a vermelho são mudanças de orquestração, coisa que se pode fazer nestes órgãos sem o menor esforço. Vamos só ouvir este verso. Bem, uma coisa interessante que se pode reparar aqui, para além destas mudanças de sonoridade constantes, é claro que aqui há uma clara influência da ópera italiana da época, este solo de fagote que é construído como se fosse uma pequena área, mas uma coisa interessante e que mais sustenta esta ideia da alternância com o canto é que este verso, como os restantes versos do primeiro tom, começa em Ré menor e termina em Fá maior. E isto porque, a seguir, o coro cantaria o tom salmódico, o primeiro tom salmódico, que começa num Fá, e que, como era a prática na época, era harmonizado, o canto-chão era harmonizado, e começando sendo a primeira nota um Fá, era harmonizado com o quarto Fá maior. Isto é claramente evidente neste, que são outro grupo de versos, que são versos quinto ou sétimo tom. Aqui, a própria partitura começa com os versos de quinto tom, embora transpostos para Ré maior, cifrados. Vamos ver que o que acontecia era que as vozes cantavam a linha do baixo e o órgão acompanhava com acordes construídos sobre essa nota. Portanto, neste caso, o coro começava num Ré, que era organizado com o acorde de Ré maior, o segundo nota do Fá sustenido, era organizado com o acorde de Ré na primeira versão, e depois o Lá com o acorde Lá maior. E depois, é claro, o verso de órgão, imaginemos, para um Magnificat, o verso de órgão faria o segundo verso, sendo que o Magnificat era entoado pelos cantores. Vamos ouvir aqui um pouco de como este verso funciona.
Bom, aqui parece que ainda é mais evidente esta influência operática que, como disse, permeia toda a música sacra deste período. No entanto, aqui é evidente a intenção de que os versos de órgão alternem, substituindo os versos cantados, neste caso os versos pares, que não são cantados. Como eu disse há pouco, a morte de Frei João Marques Silva coincide quase com a extinção das ordens religiosas em Portugal, a extinção do seminário patriarcal, e como tal, com toda a prática de fazer música sacra que caracterizava o antigo regime. As décadas que seguiram, ou melhor, nas décadas que seguiram, a produção musical variou muito nas diferentes regiões do país, conforme as intenções quer dos próprios compositores, quer das próprias instituições religiosas. Deixou de haver, obviamente, uma produção centralizada e controlada como acontecia antes, e a produção musical, nos casos, decaiu completamente, e noutros casos sobreviveu conforme pôde. O caso que esteve na origem de toda desta conferência e destes concertos que falámos é o caso do padre Joaquim Espanca, que, sendo natural de Vila Viçosa, como Frei João Marques e Silva, já nasce pouco antes da implantação do liberalismo e, como tal, não teve qualquer contacto direto com a forma de trabalhar do antigo regime. Estudou em Vila Viçosa no Seminário de Évora e é uma personagem com a qual já tinha tido contacto ao fazer a investigação sobre Frei João Marques e Silva, da qual se conservam várias obras em Évora, mas encontram-se, curiosamente, obras de Frei João Marques e Silva copiadas pelo padre Joaquim Espanca e muitas vezes arranjadas para formações instrumentais diferentes, que eram aquelas formações que eram possíveis fazer na época. Nesta altura que começa a haver cada vez mais a presença das bandas na música religiosa na igreja, precisamente para substituir aquilo que já não era possível existir, porque já não havia a capacidade de contratar músicos da mesma forma que aconteceria anteriormente. Estas obras que se executaram neste concerto, que teve lugar em maio, se foram escritas, no caso concreto, a obra que foi escolhida para a festa da Assunção, foi escrita para o convento de São Bento de Cáceres, onde existia um órgão de dimensões bastante reduzidas, um órgão de João da Cunha, e embora não saiba como é que o órgão é, porque não subsiste, nem nenhum documento que descreva o instrumento, nem nenhuma peça do instrumento, mas conhecendo os órgãos deste construtor, sabemos que eram instrumentos de armário, pequenos, com oitava curta e, de modo geral, de registros inteiros. Por esse motivo, ao contrário do que acontece com a música de Frei João Marques e Silva, a música do padre Joaquim Espanca não tem qualquer indicação de registração. Esta
é a partitura de um partitura autógrafo de uma das noas para a Festa da Ascensão. Aqui temos esta é uma partitura autógrafa, mas não foi a da obra que foi usada para este concerto. No entanto, a estrutura é exatamente a mesma. E aqui vemos que há, neste caso, um hino inicial, em que é entoado pelo capitulante, e depois a seguir, isto é a parte do órgão, vem o acompanhamento do que canta o coro. Mas logo a seguir vem um divertimento para o órgão, que se podem ver escrito aqui em baixo, do Trovador de Verdi. E foi muito engraçado reparar que grande parte dos versos, se não todos, são retirados de óperas que estavam na moda na altura. Este trabalho foi obviamente, já tinha sido feito antes e foi o que depois foi feito. Foi o trabalho feito por Wanda de Sá sobre precisamente estas análises destas peças de Joaquim Espanca e a identificação da origem dos fragmentos de ópera, mesmo nos casos em que não estão identificados. Esta é a partitura da obra que nós fizemos neste concerto, e aqui podemos ver que, quando chega ao primeiro salmo, temos escrito primeiro salmo, e depois antes diz levantamento do salmo, verso e órgão, e depois esta parte cantada. Isto é a partitura que só tem as partes que o coro canta, mas na parte de órgão diz que o que o coro canta, e a seguir este verso, que é também de uma obra, o Arco de Santana, que está ali, como está ali indicado. E o que é interessante neste caso, para além do facto de que as obras são completamente operáticas, portanto já não havia provavelmente uma produção de música sacra à moda de ópera, mas sim um aproveitamento de música operática para preencher os momentos instrumentais na celebração. Mas o mais interessante é que, neste caso, durante toda a obra, os versos de órgão não substituem os versos cantados, mas sim intercalam os versos cantados. Portanto, em vez de haver, por exemplo, imaginemos um Magnificat, ou um salmo que tivesse 12 versos, 6 eram cantados e 6 tocados. Não, aqui os 12 versos são cantados, uns em canção, outros em polifonia, e entre cada 2 versos cantados há um verso de órgão, como eu aqui chamo, um verso de órgão, mas que na realidade é apenas um interlúdio instrumental, sem qualquer função de substituir os versos cantados. E assim, para terminar, propunha que ouvíssemos precisamente isto que estamos aqui a ver, o início do primeiro salmo desta nova para a Ascensão de Joaquim Espanca.